E eu quero começar parabenizando colegas da mídia que, quando a gente trouxe aqui aqueles números falando da empresa que estava anunciando uma inconsistência contábil, né? Não, fraude, um rombo, dezenas de bilhões de reais, a gente falou, calma aí, vamos ver quanto foi distribuído de participação de bônus para os executivos? Vamos ver quanto foi pago nos altos salários? Vamos ver quanto foi distribuído de dividendos? E aí, no dia seguinte, a gente falou, isso até pode ser um modelo para você pegar a dívida da empresa e se apropriar desse dinheiro, ou seja, você chega, levanta dinheiro com os credores, em outras palavras, pede dinheiro emprestado, quando a empresa é muito grande, você pede bilhão, e aí esses bilhões todos, você bota na confusão do balanço e mete no bolso do acionista da empresa sem pagar imposto através de dividendo. E se você está forjando uma situação financeira, você está batendo a carteira dos caras na mão grande. E aí quem está bancando isso para você são os milhares e milhares e milhares de credores, não só os credores grandes, como Banco do Brasil, BTG, BV, Caixa Econômica, que emprestam dinheiro, mas também os pequenos credores, como todo mundo que tem dinheiro em fundo. E a gente falou, vocês que é jornalista, repórter, faz um levantamento, vale a pena, vamos atrás desses números. E várias pessoas fizeram, e acho que merece aqui a nossa congratulação. E vamos trazer algumas matérias que saíram aqui nos últimos dias. Primeiro, uma do Valor Econômico. 700 milhões de reais. A remuneração dos executivos da Americanas em 10 anos. Quase 1 bi de reais. Bônus eram baseados em resultados que hoje são questionados, que foi exatamente a nossa tese. Em proventos, quer dizer, dividendos e juros sobre capital, é uma participação do lucro que é dividido para as pessoas que são as donas da empresa, e as maiores donas da empresa são Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Telles. Empresa distribuiu quase 2 bi. Olha o tamanho da encrenca. Mais de 2 bilhões e meio de reais distribuídos através desses instrumentos, né? Salário, bônus, dividendos, juros sobre capital próprio, de um dinheiro que, enfim, ninguém sabe qual foi o resultado da empresa. E aí uma matéria da Folha de São Paulo, da Nicola Pamplona. Americanas pagou o dobro de dividendos que os seus principais concorrentes. Especialista em renda variável da Next Gen Capital, o Heitor Martins, diz que a empresa sempre teve uma estratégia mais agressiva em relação ao pagamento de dividendos do que as suas concorrentes, mas que ainda não é responsável relacionar a estratégia contábil à maior oferta de recursos para os acionistas. Aspas, olha o que ele diz. Quando uma empresa não coloca a dívida no balanço, que é o que está acontecendo com as Americanas, a fraude que aconteceu, ela tem fluxo de caixa maior, o que possibilita distribuição maior de dividendos, tanto para os majoritários, isso aqui tem nome, Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Marcel Telles, quanto para os minoritários. Mas não se pode cravar isso, no caso das Americanas, porque ainda precisa de auditoria oficial para ver qual foi o tamanho real do problema. Está sendo absolutamente responsável, está correto. Olha só, mais na cara que bigode. Em 2022 é agora. É com a fraude borbulhando no caldeirão. Quando você tem um negócio que dura 10 anos e é ultrabilionário, tem um grupinho que sabe. Então, no auge do rombo, da confusão, tá? 2022, os acionistas da Americanas aprovaram a distribuição de mais de R$500 bilhão, 516 milhões, o equivalente a 95% do lucro registrado no ano anterior. As empresas, elas têm que distribuir no mínimo 25%, e normalmente distribuem por aí. O que leva uma empresa a distribuir 95% de um lucro que é um lucro contábil? É um lucro mentiroso, né? Exatamente. Olha só, a tese que a gente mostrou aqui, que para alguns poderia parecer exagerada ou fantasiosa, cada dia mais ganhando elementos de concretude. Cada vez mais a estrada leva para esse caminho. Você pega uma empresa grande que compra, vende um monte de coisa, e o que sobra, né, entre o que você tem e o que você deve, é o dinheiro dos sócios, que você considera como uma dívida também. É uma dívida da empresa com os sócios. É o que a gente chama de patrimônio líquido da empresa. Tu faz uma confusão, compra, vende, e aí compra outra empresa, bota ali os recebíveis, tu faz um balanço grande, com um monte de bilhão. Com esse balanço grande, você vai no mercado e pega um monte de dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado, ele não dá lucro na empresa, mas você forja uma situação contábil
para poder justificar um lucro grande. Repito, eu não estou acusando, eu estou especulando aqui, estou criando uma tese, uma hipótese, criando um cenário. Você faz um lucro contábil enorme de mentira, falso, fraudado, e em cima desse lucro distribui quase todo ele para os acionistas. Ou seja, se você seguiu o dinheiro do começo ao fim, você pegou o dinheiro dos credores, de quem emprestou dinheiro para a empresa, e deu na mão dos acionistas. Depois de uma década, quase uma década, os acionistas botando o dinheiro dos credores no bolso, dos credores, dos credores, dos credores, e deixando a empresa quebrar, o que ele fala? Recuperação judicial. Quem se ferra? Os credores. Como estão Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lema? Em casa tomando uísque.